Mas como é que se diga? Tem aquele também conflito assim, eu não sei onde quer dizer, eu vou falar primeiro assim, a questão da ideia do eu. O Kant, ele parece que não está aí essa questão assim da ideia do eu. Se tem, eu não sei. Ô Davi, antes de falar dessas antinomias, eu falo sobre isso aí que você citou no meu livro, tá? Porque o Kant, ele nega o argumento de Descartes, ele tenta refutar, né? O penso logo existo. Porque como para o Kant o conhecimento depende da experiência, que é uma tríplice operação que começa na afetação empírica, né? Para o Kant o conhecimento ele começa com o fenômeno enquanto tal, né? Depois é o entendimento que opera sobre isso. Então ele vai organizar essa percepção de acordo com as suas regras e depois a razão vai unificar as regras do entendimento para gerar o conceito. Então existem esses passos, né? Primeiramente, percepção pura, depois entendimento da percepção e por último, conceituação. Agora, como que você vai perceber o eu, né? O eu é algo abstrato, segundo Kant. É uma ideia de uma coisa que existe ao longo das percepções, como se fosse uma substância que não é vista, tocada ou sentida. Nós só vemos corpos, nós sentimos corpos apenas. Né? Agora, o eu, cuja essência é pensar, é algo que escapa à experiência e, portanto, para o Kant, nós nunca podemos afirmar que ele exista, assim como a alma, assim como a liberdade e assim como Deus. Na verdade, a alma é o eu, né? Filosoficamente, eu e alma são a mesma coisa. Então, alma, Deus, liberdade para o Kant e o próprio universo também. Nós não sabemos se existe o universo segundo Kant, devido a esse problema que eu apresentei da primeira antinomia da razão pura. Porque se você entende que o universo é limitado no espaço e no tempo, você chega ao absurdo. Se você entende que ele é infinito no tempo e no espaço, você chega ao absurdo. Então a gente não sabe nada, né? Segundo ele, a gente simplesmente finge que sabe alguma coisa, a gente finge que sabe que existe o eu para conseguir filosofar, porque se a gente não admitir que existe o eu, a gente não vai conseguir construir nada intelectualmente. Então a gente admite essa hipótese do eu transcendental, segundo Kant, pelo por aquilo que ele chamou de apercepção, que é uma intuição direta, não é um raciocínio, não é uma percepção, não é um trabalho intelectual, mas é apenas uma admissão direta assim de que existe algo que está estático, que está estável ao longo das percepções, né? E que conhece as coisas, que é esse eu. Né? E a mesma coisa ele fala sobre o universo, sobre o livre-arbítrio e sobre Deus. Porque, embora Kant diga que todas as coisas empíricas têm uma explicação causal, inclusive as ações humanas, o que excluiria o livre-arbítrio, segundo ele, nós não conseguimos viver sem essa crença para que a gente construa, para que a gente possa julgar um ato como imoral ou imoral. Então a gente vai ter que pensar que de alguma forma nós conseguimos agir de modo metafisicamente livre, fazendo escolhas que não são explicadas por condições determinantes. Né? A filosofia dele é cheia de tensões. Né? Agora, como que eu respondo o Kant? Eu respondo ele dizendo que ele pressupôs uma coisa errada. Não é verdade que o conhecimento depende da experiência empírica. Não, isso é falso. É exatamente o oposto. A experiência empírica depende de princípios autoevidentes que são a priorísticos, que não dependem de nada circunstancial. São princípios autoevidentes. O primeiro deles é o da verdade. Né? Se eu digo a verdade existe, eu estou dizendo que existe algo seguro, existe algo confiável. Se eu tento duvidar deste princípio, eu vou cair logo de cara em uma incoerência, porque eu estarei tentando refutar algo que eu estou, no fundo, pressupondo. Se eu digo que pode ser que não exista verdade, aí alguém pode perguntar, mas é verdade isso que você acabou de falar?
é um fato que pode ser que não exista verdade? Você está seguro disso? Ou você tem dúvida? Porque se você está certo de que pode ser que não exista verdade, você já está afirmando algo que você considera verdadeiro. Então você está se traindo sem perceber, né? Se você diz que você está incerto, então a sua frase equivale a dizer que pode ser que exista a verdade, né? Quando você diz pode ser que não exista a verdade e ao mesmo tempo você diz que você tem dúvida disso, então você está dizendo exatamente o oposto do que você acabou de dizer. Ou seja, pode ser que a verdade exista. Mas note que de uma forma ou de outra você já está afirmando algo que você acredita, que você vê como seguro, né? Quando você fala, pode ser que não exista verdade, mas eu tenho dúvida, então pode ser que a verdade exista. Pronto, isso já é uma verdade. Você está exprimindo um fato que é uma coisa além de palavras, é uma coisa que está além da mera linguagem. Você está exprimindo um conteúdo, entendeu? Então veja, a verdade, ela é sim exposta ao sujeito, exposta à mente pensante. A gente não precisa de experiência empírica para chegar à segurança das coisas. É esse o erro do Kant, porque ele era Humeano. O David Hume é que tinha essas noções, porque ele quis entrar em um empirismo radical, né? E eliminou o conceito do eu. Mas o eu é autoevidente. O eu é o pressuposto necessário para a atividade filosófica, como Kant observou muito bem. E ao invés de voltar para o René Descartes para construir uma epistemologia verdadeiramente racionalista, ele fez um cavalo de Troia. Ele pegou o empirismo e colocou dentro da escola racionalista e destruiu o racionalismo a partir de dentro, construindo um sistema que no fundo era empirista. E muitos não percebem isso, chamando ele de racionalista. Então é isso, Davi. O eu existe, sem dúvida. O penso logo existo do Descartes, ele é irrefutável. E o Berkeley depois veio e disse: percebo logo existo, né? Aquilo que está aqui agora é uma mente, é um eu, é uma alma, é uma coisa distinta das percepções. Ele dizia que o corpo era um conjunto de percepções, né? O próprio corpo, ele não é o eu, mas ele depende de algum eu, de alguma mente que o contenha de alguma forma. Seja o meu eu, seja algum outro eu, alguma outra mente que contenha esse conjunto de ideias que nós chamamos de corpo. Então não é o corpo que pensa, é alguma coisa fora disso, é alguma coisa que está fora da experiência empírica e que serve de pressuposto da própria experiência empírica. É assim que eu concluo. Eu queria, assim, eu também lembro, assim, de uma contradição que eu percebi. Eu tenho um canal que se chama Matemaníaca, e o cara lá disse que a matemática era para ele uma verdade absoluta. Aí veio outro cara dizendo, mas não existem verdades absolutas. Aí o cara demonstrou a contradição. Se não existe verdade, não existe verdade absoluta. Então, esta afirmação, se for relativamente verdadeira, relativamente falando, existe verdade absoluta. For uma verdade absoluta que não existe verdade absoluta, você já está pressupondo a verdade absoluta. Aí o cara lá foi dizer que era da razão humana e foi o mesmo argumento para atacar o Pirro, que o Pirro era o cético radical. E e eu lembro que uma vez o homem disse que se você a, a dúvida da lógica é autocontraditória, assim. E no final o cara deu uma surra no garoto, no moleque que estava dizendo que não existe verdade absoluta. Perfeito. E o Kant, ele foi o impulsionador dessas ideias, né? Porque tudo para ele era relativo ao sujeito, mas o sujeito mesmo, ele não é garantido por nada absoluto. O contrário de Descartes e Berkeley, que diziam que o sujeito era garantido sim por um ser perfeito que configurava a base ontológica de todas as coisas, né? Fora dele mesmo. Para o Kant, não. Existe o sujeito que pensa e esse sujeito não consegue ter segurança sobre nada além do fato de que existem as percepções, né? Que o tempo e o espaço são pré-condições dessas percepções
E ele tem a lógica, mas a lógica mesma não é absoluta segundo Kant. É um conjunto de ferramentas que nós usamos e que pode, na verdade, não corresponder a uma coisa objetiva, a uma coisa segura. Então, o que é o eu para o Kant, né? O que é esse ser finito? É uma coisa que se esfarela, que talvez possa nem existir. É uma visão aterradora e assustadora. O Kant, ele tentou colocar a filosofia no seu devido lugar, segundo ele, né, que era mostrar a limitação do conhecimento humano para dizer que a gente só tem conhecimento das coisas empíricas e que, no caso, a metafísica ela deveria se restringir ao campo da experiência. E com isso ele abriu espaço para a morte da filosofia, na verdade, sabe? O Kant tentou resgatar a metafísica colocando-a em um local seguro, em analogia ao que os astrônomos faziam quando eles observavam o movimento dos planetas e construíam seus sistemas explicativos que previam eclipses, né? Esse tipo de coisa. E ele tentou trazer isso para a metafísica. Só que com isso, talvez sem perceber, ele acabou com a metafísica. A metafísica é a estrutura da realidade, sabe? E a gente não vai chegar à estrutura da realidade por esse método que o Kant apresentou. A gente já tem que começar pela metafísica, e é a metafísica que fundamenta as demais áreas do conhecimento humano. É só a gente atentar àquilo que é inegável, àquilo que é autoevidente, como René Descartes mostrou, né? Eu sei que muitos metafísicos meteram os pés pelas mãos. O Aristóteles ele apresentou uma visão do universo físico que é falsa. Ninguém hoje acredita na cosmologia aristotélica, porque a filosofia não estava bem separada da ciência natural ainda na época dele, né? A própria ciência natural era filosofia. Mas uma vez que a gente entende que o papel da filosofia é nos mostrar o que são as coisas e que isso é atingível pelo pensamento puro, sim, pela reflexão lógica das coisas, pelo modo como algo pode ser, aí a gente encontra o verdadeiro papel dela, né? A gente usa a lógica para analisar os conceitos, para dissecar as coisas que nós temos aqui no plano da empiria, e aí nós entendemos o que é esse mundo que nós vivemos, o mundo no qual nós estamos. Consegui entender, Rafael. E também o Kierkegaard, o Nietzsche, parece que se alimentaram muito bem do Nietzsche, que para o Kierkegaard o eu não existia, assim para o Nietzsche também o eu não existia. Perfeito, Kierkegaard diz que o eu não existe ainda, o eu é uma relação consigo mesmo. É essa mesma história dos objetos infinitamente divisíveis, né? Se os objetos fossem infinitamente divisíveis, nós poderíamos dizer que eles não existem, né? Ou então, nós poderíamos dizer que eles são o quê? Ideias sucessíveis por outras, que como Berkeley apresentou. Aí a coisa se resolve, né? Agora, se você entende que o objeto ele é uma coisa que tem um componente objetivo fora de qualquer sujeito, né? E que este componente pode ser dividido em tantos outros componentes que não tem relação com nenhum sujeito, você vai cair no absurdo de falar que todo objeto que você segura na sua mão é infinito. É um número infinito de coisas, né? Que tem milhões, bilhões, trilhões de coisas. E com respeito ao eu também, né? É como se para esses filósofos que você citou, o eu fosse infinito, né? O eu não é localizável, determinável, né? Ele é apenas um conjunto de percepções que não tem uma substancialidade, né? Só que se fosse assim, nós não teríamos o conhecimento, nós não teríamos a verdade. Mas a verdade existe pelo método que nós apresentamos, racionalista, né? O verdadeiro racionalismo, que é você conhecer a realidade a partir de princípios primeiros autoevidentes, que servem de fundamento para todos os demais. Então, quando você pronuncia qualquer afirmação, você está pressupondo a existência da verdade enquanto uma forma, e toda forma tem um conteúdo. Não pode haver a verdade apenas que não se refira a uma ideia particular. Sempre que você diz que existe a verdade, você já está determinando algo na sua mente
como seguro, como um fato. Aí você tem que descobrir o que é esta verdade. E uma das verdades é o fato de que existe algo pensando agora. Porque a verdade é uma ideia, a verdade é uma construção mental. Então, existe uma mente, né? Uma vez que a verdade existe, nós temos que admitir que existe um sujeito que comporta ou suporta a verdade. Existe algo pensando na verdade e, por consequência, a si mesmo, que é a mente, é o eu, a autoconsciência, é o movimento auto-intuído, ou seja, o movimento que se encontra, que faz como que um looping, né? Esta coisa que está localizada é o eu, e este eu é finito, ele precisa raciocinar para conhecer, ele é ignorante, ele é fraco, portanto, ele mesmo não pode ser o fundamento do ser, ele depende de algo que o conserve, ele depende de algo que o produza, né? Este eu pressupõe uma realidade muito maior. Uma vez que a verdade é abstrata, uma vez que a verdade é absoluta, ela não pode deixar de ser. Este eu não pode ser o fundamento da verdade, ele apenas a reflete. E ele se encontra quando ele raciocina sobre a verdade. Mas ele vê que ele não é o produtor da verdade. E é aí que nós encontramos as leis da lógica se revelando nesse nosso pensamento. O eu raciocina para chegar à conclusão de que a verdade existe e ele vê que ele não se confunde com a verdade, porque uma coisa é ela mesma e não é o seu contrário. Ele nota essas linhas mestras da lógica aristotélica fundamentando o seu pensamento e a sua busca pela verdade.